Olá, seja bem-vindo ao canal Mente em Foco com o Dr. Helenival R. Costa. Aqui você tem uma amplitude voltada na área da psicanálise, da psicopedagogia clínica, institucional e uma visão dentro da área teológica, onde essas três funções têm como finalidade no campo da cognição, que é a forma que você adquire o conhecimento, no campo maturacional, com envolvimento nas fases chamada tanto cognitiva como na fase emocional. Obrigado por estar conosco. Aqui nós temos hoje um tema que é de suma importância: o homem como representação e bloqueio. O homem como representação e bloqueio. Quando é que o homem ele deixa de ser uma representação e passa a ser um bloqueio? Esse é um assunto voltado para a área da vida conjugal. Quando é que o homem deixa de ser representação e passa a ser um bloqueio? Já vê aquele homem bloqueado, que a mulher muitas vezes não entende mais ele, porque ele está bloqueado, e que ele muitas vezes é difícil desbloquear? Eu vou te mostrar quando foi que esse bloqueio possivelmente tenha ocorrido. Exemplo, o homem foi feito para controlar, para governar, melhor assim dizer. Foi feito para governar. E governo é um tipo de controle, sim ou não? Governo é um tipo de controle, é um tipo de coordenação, é um tipo de administração, é um tipo de direcionamento. E quando esse homem ele não se vê no controle daquilo que ele foi vocacionado ou potencializado, ele se sente desvalorizado. E essa desvalorização vai certamente gerar alguns bloqueios. Alguns deles são a questão emocional. O emocional dele vai ser bloqueado automaticamente pela falta de não se sentir visível no seu papel de líder representativo. Quando o homem não se sente visível, ele se torna uma pessoa invisível. E esse invisível vai representar ou lutar contra aquilo que ele sabe que ele representa. Um outro fator do bloqueio na representação é os comportamentos, ou chamado os comportamentais. Na parte comportamental é mais ou menos assim. As lembranças, por exemplo, quando o homem se doa, mas não recebe esse reconhecimento, ele se retrai. Observe que esse esforço não valorizado, o homem não se vê no papel de ser recebido no campo do reconhecimento, ele automaticamente se retrai. Uma outra situação que ocorre aqui, que eu vou traçar com mais detalhe, que é a chamada a desvalorização emocional. São lembranças, sentimentos e conselhos que são ignorados. Ele cria um abismo relacional. Exemplo, tem mulher que não gosta de ser aconselhada. Ela não aceita o conselho do marido. Ela, na verdade, queria outro tipo de homem e casou com esse homem. E ela vai sempre tentar apresentar para ele o tipo de homem que ela quer. Mas ela escolheu casar com esse homem. Ou seja, às vezes a frustração dela vai fazer com que ela represente o que ela quer, mas não o que ela escolheu. Pega essa visão. Muitas das vezes a mulher ela está tão assim voltada para aquilo que ela queria, mas não tem, ela pode simplesmente começar o que chamam de desvalorização da relação conjugal. E isso vai a partir do sentimento do homem, das lembranças do homem e conselhos ignorados. Por quê? Porque ela
O que ela queria era um outro tipo de homem, mas ela escolheu você, ela está com você, mas ela está o tempo todo procurando se opor a você no aspecto da desvalorização. A terceira questão aqui é o amor reduzido a objeto íntimo. Isso é quando a mulher, ela está sempre buscando bloquear o marido quando ela não é valorizada naquilo que ela entende que para ela seria essencial, mas que ela não consegue comunicar porque ela simplesmente decidiu se bloquear também. Então, ela pode, de repente, a partir desse caminho aqui, o amor reduzido a objeto íntimo, isso é, o afeto perde sua dimensão humana, certo? E vira função. Ou seja, o homem, quando percebe que o seu amor ele é visto como objeto íntimo. A partir daí, ele vai sofrer no campo efetivo, perdendo sua dimensão humana e acaba formando-se uma viral função. Ou seja, ele vai ter uma relação com esta mulher, essa mulher vai ter uma relação com esse homem, dentro do próprio casamento, mas há um bloqueio na relação, porque, na verdade, houve aqui alguns pensamentos e falas de que este homem o procura só para o ato do sexo. Isso é um perigo quando essas falas são colocadas dentro da vida conjugal. Nós temos aqui um outro fator que é a proteção vista como um controle. Algumas mulheres não desejam ser controladas. E por não aceitar ser controladas, dominadas, elas acabam, na verdade, sugerindo que o homem tem ciúme, que o homem quer controlar porque tem ciúme, quando, na verdade, o homem foi potencializado para algum tipo de controle. E esse controle é um controle de proteção. Vou voltar aqui para você entender. Controle voltado para proteção. Veja que quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, em Efésios 5, versículo 22, vai dizer que a mulher deve, a partir do versículo 22, deve se submeter ao seu marido. Ou seja, então existe um tipo de controle. Ou seja, uma sujeição, uma submissão. E a palavra sujeição ou submeter, do grego, subir, subir ou debaixo de, subir, debaixo de. Então, a mulher está sob uma proteção, ela está debaixo de uma autoridade que vai controlar, de alguma forma, os passos de um governo conjugal. E subir debaixo de, quer dizer que ela tem uma missão específica abaixo dessa autoridade. E quando essa mulher ela não se encaixa nesse perfil da debaixo de, né? Ou seja, ela tem autonomia, ela tem governo, ela tem liderança, ela também lidera, ela também governa, mas debaixo de uma missão, de um projeto de vida. Ou seja, ela não está acima do governo marital, ela precisa escolher alguém que se encaixe no seu perfil. E, mesmo assim, ele vai ter esse comportamento potencializado, por certo, tanto de valorização, no campo dos esforços, no campo do amor, no campo da proteção e no campo do espaço paternal. Quando o marido, por exemplo, ele não é
respeitado no campo paternal, ele acaba se vendo no papel de pai de uma forma de deslegitimado. O homem perde parte da sua identidade. Ou seja, é aquele casal que está o tempo todo brigando no meio dos filhos, confrontando no meio dos filhos. E a mulher acaba, na verdade, desvalorizando o que chamamos aqui de exatamente de deslegitimação do seu papel de proteção, do seu papel de esforço, do seu papel de amor, do seu papel de proteção. E aqui vem o que chamamos do quinto ponto, que é o espaço paternal frustrado, ou seja, o homem frustrado na sua interação entre esposa e filho. Fica aqui uma visão para que você entenda. Eu quero fazer um vídeo muito longo para que você entenda o seguinte: quando o homem ele não se sente no campo da sua representação, ele vai ser bloqueado naturalmente. Por que que todo casamento que tem essa dimensão tem frustração? Por que que todo casamento ou vida conjugal nesse campo tem atrito? Porque, na verdade, o homem não pode se sentir, de maneira alguma, não representado. Não representado. Quando ele não se sente representado, então, literalmente, há um bloqueio no seu espaço de amar, no seu espaço de esforço, no seu espaço emocional, no seu espaço de proteção e no seu espaço paternal, certo? Exemplo, eu conheço pessoas que passam por nós, por meio de comunicação, pessoas que, que a gente ouve muitas vezes ter os mesmos problemas típicos de que, por exemplo, a mulher não quer engravidar, certo? Ela não quer engravidar. E ela não quer engravidar porque ela não quer, não entende? Mas por que ela não quer engravidar? Ela tem um problema psicológico, ela tem um trauma da gravidez, ela tem um trauma da relação com seus pais. E a partir daí ela não quer engravidar. Ela não se sente mãe, certo? Não se sente mãe. Talvez não foi criada com mãe. Talvez a mãe foi muito agressiva. Talvez foi criada só com o pai. Talvez tenha um sentimento de mágoa com sua mãe e não quer engravidar. Simplesmente não quer engravidar. Só que o rapaz que casou com ela quer um filho. É o desejo dele construir uma família a partir da geração também de filho. E ela, muitas das vezes, vai fazer de tudo para não engravidar. Quando engravida, eu conheço diversos casos que o homem, ele é, na verdade, a babá. Tem casos que, na verdade, o homem fica em casa e a mulher vai trabalhar, entende? Porque ela não quer criar a criança. Ela não se sente mãe na relação, entende? Ela não aceita de maneira alguma que trocar uma fralda, fazer um mingau, muitas vezes dar até o próprio seio, o leite materno para a criança. Então, assim, a criança vai sendo criada apenas pela parte paterna. Essa mãe não existe. Ou seja, o debaixo de subir, debaixo de, certo? Subir, debaixo de uma representação que essa mulher representa na vida conjugal, ela não valoriza o papel representativo do marido, gerando bloqueios e, por si, ela vai ter grandes problemas também emocionais na vida conjugal. E aqui eu agradeço a você por estar conosco
no canal Mente em Foco com o Dr. Elenival R. Costa. Aqui você também aprende ouvindo, vendo, interpretando, analisando e desbloqueando a sua mente por parte do conhecimento da psicanálise, do campo da psicopedagogia e do campo da teologia. Obrigado. Volte sempre.